tarde, meu nome é Carlos Souza, eu sou médico do Hospital São Domingos, sou médico intensivista, sou formado na UFMA em 2013, fiz residência em terapia intensiva aqui no Hospital São Domingos, sou médico titulado pela AMIB, tenho fellow no Hospital Erasme na Bélgica, interesse em ECMO e ventilação mecânica e sou especialista em ECMO pela ELSO, que é uma entidade que trata disso internacionalmente, da ECMO, né? Então, o desafio de hoje é falar sobre a necessidade de novas evidências na ECMO. Será que depois do Eolia Trial a gente ainda tem necessidade de novas evidências para indicar ECMO para disfunção pulmonar? Primeiro a gente vai falar um pouquinho do que é a ECMO, bem brevemente, que não é o interesse da aula. ECMO é uma circulação extracorpórea para oxigenação e retirada de CO2, colocação de oxigênio e retirada de CO2 do sistema do paciente. Quando ela é canulada, quando a devolução ela é retirada da veia e retornada da veia, é uma ECMO veno-venosa, e quando é retirada da veia e passada para a artéria, é uma ECMO veno-arterial. A primeira, ECMO VV, trata de uma disfunção pulmonar, e da ECMO VA, uma disfunção circulatória, mais pulmonar, eventualmente. Esse é um esquema básico de ECMO, né? O sangue está sendo retirado da via venosa, está sendo passado por uma membrana, propelido por uma bomba e devolvido na veia jugular superior, nesse caso, veia jugular interna, na veia cava superior, depois de oxigenado e retirado o CO2. Mas de onde isso veio? Isso é uma tecnologia instituída há mais ou menos 50 anos, sonhada pela primeira vez pelo médico chamado Gibbon, quando diante dele morria uma mulher nova, de 30 e alguns anos, vítima de TEP. Ele descreve que ao longo daquele plantão, ele viu o sangue arterial da paciente ficar gradativamente mais escuro, menos oxigenado até a morte daquela mesma noite. E ele pensou que se ele pudesse ter retirado o sangue da veia e devolvido na artéria daquela paciente oxigenado, aquela paciente não precisaria ter morrido aquela noite. De lá para cá, muitas águas passaram debaixo dessa ponte. E na a ECMO foi aplicada esporadicamente. O sistema de saúde inglês, que é muito interessado, é um sistema de saúde público e muito interessado em custos, na década de 70 fez um grande trial à época, com o interesse de, sim, vocês fazem ECMO esporadicamente na insuficiência respiratória aguda. Há desfecho positivo nesse grupo? Esse é o trial publicado em 79 no JAMA. Esse trial, em resumo, fala de alta mortalidade dos pacientes que até aquele momento não eram conhecidos como SARA, mas disfunção pulmonar aguda. 90% morreram no grupo disfunção pulmonar em ventilação mecânica e 90% morreram no grupo ECMO. Mortalidade muito alta, proibitiva nos tempos atuais. A conclusão foi que a ECMO, naquele momento, VA, não aumentava a probabilidade de sobrevivência a longo prazo dos pacientes com SARA, e aqui um conceito emprestado do futuro, com SARA grave. Mas naquela época a gente comparava, a gente ventilava com esse milagre da tecnologia, que foi o Beard Mark VII, pelo médico chamado Dr. Beard, um médico americano, que era piloto de avião, engenheiro e também médico. E ele inventou esse ventilador mecânico que não ia ligado na tomada, que é uma coisa surpreendente nos tempos de hoje, ver algo em UTI que não vai ligado na tomada, ou não tem bateria. E ele funcionava apenas por eletromagnetismo e pressão de ar, que é um esquema de funcionamento à direita de como esse ventilador funcionava. A gente comparava então a ventilação mecânica com esse sistema com essa ECMO, que essa é a foto do primeiro paciente sobrevivente de uma ECMO. Vocês podem ver o tamanho desse tambor, que era a membrana
que hoje é resumida a algo um pouco menor do que 20 centímetros de tamanho. Então, comparávamos tecnologias ditas do futuro incipientes, né? De lá para cá, a tecnologia foi melhorando e, fazendo um grande pulo, o César Trial veio também pelo Sistema Público de Saúde inglês perguntar novamente: e aí, ventilação mecânica e ECMO, há benefício? Esse trabalho foi publicado em 2006 e ele fala do benefício dos pacientes em ECMO, tanto em sobrevivência como qualidade de vida pós-ECMO. Esse trabalho foi feito também com interesse econômico e foi entendido que os pacientes em ECMO, eles eram pacientes que custavam mais ao sistema público de saúde, mas eles, dividido a qualidade de vida, o custo pela qualidade de vida, a gente tinha um preço a pagar que poderia ser factível, quer dizer, uma terapia que se pagava pela qualidade de vida do paciente nesse desfecho. Eu sei que é sabido de todos, mas esses pacientes com SARA grave, eles precisam ficar sedados por muito tempo, precisam ficar neurobloqueados muito tempo, fraqueza muscular, disfunção cognitiva. Como um trabalho do próprio serviço mostra, 50% desses pacientes não voltam à vida usual em 6 meses. De lá para cá, de 2006, da publicação do César Trial, também coisas se passaram. Em 2009 tivemos uma primeira pandemia do que alguns chamam de gripe, né? Ou gripezinha. Mas, na verdade, é uma insuficiência respiratória viral grave. Essa foi por H1N1 em 2009, uma pandemia que começou no México e se espalhou pelo mundo todo. E de lá para cá, e nesse momento, o H1N1, isso é um trial da Oceania, né, da Austrália e Nova Zelândia, mostrando qual era o perfil de admissão em novembro de 2009, no final daquela crise, daquela pandemia. Vocês vejam que a média de idade dos pacientes eram bem novos, eram pacientes de 40 anos de idade. Desses pacientes, dessas mulheres, a gente tinha 10% das mulheres eram grávidas, 9,1% das mulheres eram grávidas, e a gente não tinha tanta doença coexistente, a gente tinha cerca de 27,9% de doenças pré-existentes, ou 75% dos pacientes não tinham doença prévia. Dessas admissões, 50% delas se falava de SARA viral grave como motivo de pneumonite viral, como motivo de internação na UTI, naquele momento. Também esse mesmo sistema de saúde australiano mostrou suas experiências com ECMO naquela população. A gente vê aqui uma paciente usando uma radiografia de tórax e a tomografia dela já está mostrando a posição das cânulas, uma posição de 2 cânulas na cava inferior, uma canulação bifemoral, para ventilação, para oxigenação dessa paciente com um pulmão bastante comprometido. A gente olha que foram 61 pacientes no grupo ECMO, se na verdade não é um trabalho randomizado, é um trabalho de experiência, com 133 no grupo não ECMO, mais ventilação mecânica. A gente vê que houve benefício de mortalidade nos pacientes, no desfecho da UTI, e algo como um benefício no desfecho hospitalar. Vejo que os pacientes submetidos a ECMO eram mais novos que os pacientes ventilados e sem ECMO, mas vejam que mesmo assim eram pacientes muito novos. A média de idade no grupo ECMO era 36 anos e a média de idade no grupo de ventilação mecânica sem ECMO era 44 anos. Então, pacientes realmente bastante novos. Mas a gente ainda está falando do passado. De lá para cá, também tivemos a melhora da tecnologia e hoje a gente fala de uma ECMO realizada com circuitos bastante resumidos, entre aspas, com bastante tecnologia de membrana, de circuito, e esse paciente está se alimentando em ECMO
E falamos de ventilação mecânica feita por aparelhos superiores ao aparelho do BIRD, microprocessados, enfim. De lá para cá, vários surtos de H1N1 existiram no mundo. De 2015 até 2019, isso é um apanhado de surto de H1N1 pelo mundo todo. Nesse momento, a gente fala do final de março de 2020, a gente viveu no início do ano um surto de H1N1 nessa cidade, São Luís do Maranhão. E não tivemos um controle preciso epidemiológico, mas a sensibilidade da UTI é que a gente teve muitos pacientes graves com pneumonia viral. De lá para cá também a gente teve a grande publicação de divisora de águas do professor Marcelo Amato, falando de como ventilar esses pacientes com ventilação mecânica protetora, e esse grande trabalho que muda a ventilação mecânica com antes e depois, né? Então, o que a gente compara hoje em dia, o que a gente tenta comparar, o que a Olha tentou comparar, foi pacientes ventilados da melhor maneira possível, com ventiladores mecânicos de última tecnologia, com ECMO de última tecnologia. Esse é o Olha Trial, publicado no New England em maio de 2018. Ele foi um trabalho publicado pelo professor Combes na França. Ele gere uma UTI voltada para ECMO. Os pacientes são tratados nesse centro de ECMO e quando saem de ECMO, eles voltam para o seu centro de tratamento sem, às vezes, nem ter tido alta da UTI. E ele se propõe a tratar os pacientes de maneira randomizada. Os pacientes de insuficiência respiratória, um braço iria para ECMO, ventilação mecânica em ECMO, outro braço apenas ventilação mecânica. Esses são os achados do trabalho, uma população um pouco mais velha do que o trabalho publicado no surto de H1N1 da Austrália. Pacientes que eram mais graves, com SOFA mais alto, e dessa vez com uma distribuição maior. Parece que a pneumonia bacteriana teria sido o principal motivo de insuficiência respiratória nesses pacientes. O resultado final do trabalho houve uma tendência de melhora de sobrevida dos pacientes tratados no grupo ECMO, em essa linha em vermelho, mas o tão almejado 0,07 de P de diferença estatística não foi alcançado, e esse trabalho foi suspenso por futilidade, né? Não é o motivo de tratar o EOLIA em si, mas há um importante viés estatístico. Os pacientes que foram tratados no grupo de ventilação mecânica, apenas parte deles, uma boa parte deles, migrou para o grupo ECMO por haver limite ético de não fazer uma terapia que melhora a oxigenação e lavar o CO2 nos pacientes tendo a tecnologia disponível. Então, o limite ético desse trabalho foi muito discutível, e é o que a gente passa a discutir a partir de agora. Nem tudo são números. O que a gente exerce na beira do leito é medicina, é cuidado com saúde. A gente não trata de números. Se tratasse apenas de números, nós seríamos investidores da Bolsa de Valores. Nós tratamos de pessoas e de vidas, de familiares que estão ansiosos, e até que ponto não beneficiar esses pacientes com uma terapia que provadamente melhora a oxigenação e melhora o CO2, até que ponto isso é ético. Passo a relatar um caso publicado na literatura internacional. Um médico brasileiro chamado Marcelo Sipel, que é radicado no Canadá, mas nascido no sul do Brasil, é brasileiro, recebeu no seu serviço uma mulher de 32 anos com fibrose cística. Ela já estava listada esperando o transplante pulmonar, mas ela contraiu influenza H1N1. Foi necessária intubação, ventilação mecânica, a sua condição clínica progressivamente piorava e em determinado momento ela precisou de ECMO VV. Infelizmente, por 10 dias ela passou em ECMO VV sem a possibilidade de ter um doador de pulmão.
No final nesse prazo, ela desenvolveu um choque séptico pulmonar por uma infecção bacteriana, uma Pseudomonas aeruginosa, que piorou o quadro clínico todo e a condição pulmonar. Essa é o raio-x de tórax da paciente antes da decisão clínica. Ele, quando relatou esse caso em um congresso que eu participei, ele relatou que a decisão naquele momento na beira do leito foi: temos uma paciente morrendo de choque séptico pulmonar, já listada para transplante. Qual é o primeiro foco no tratamento do paciente séptico antes de começar antibiótico, depois de começar a antibiótico terapia e colher hemocultura? Na verdade, colher hemocultura e começar a antibiótico terapia é tratar o foco infeccioso. Então ele decidiu por pneumectomia bilateral da paciente. Ele tirou os 2 pulmões da paciente e manteve a paciente no esquema intricado de ECMO que permitia ela ter a homeostase mantida. Essa é a radiografia de tórax da paciente sem os pulmões. Vejam que nessa tomografia os campos pulmonares estão abertos, como se fosse um pneumotórax, e essas são as presenças das cânulas nas posições que já foram discutidas naquele esquema anterior. Essa paciente, depois da cirurgia, teve uma condição circulatória melhor ao longo dos dias, nos próximos dias. Com 6 dias depois dessa retirada bilateral dos pulmões, apareceu um doador possível, um candidato a transplante. Ela transplantou, o procedimento foi relatado sem complicações, ela implantou os 2 pulmões e foi retirada da ECMO com um estado hemodinâmico excelente. Essa é a radiografia de tórax na saída da paciente da UTI, no dia da UTI. 4 meses depois da cirurgia, ela continua visitando o ambulatório de diálise, ela está muito bem clinicamente, com mobilidade total e respirando o ar do ambiente, respirando o ar da sala. Há necessidade de novas evidências depois de um relato desse? Essa pergunta é bem difícil de ser respondida, então eu emprestei a voz para um grande fisiologista, um médico fisiologista respiratório de nome Gattinoni, um médico da Itália. Esse médico mora exatamente onde o surto dessa nova agravo viral pulmonar mais está lesando os pacientes, né? Está sendo maior mortalidade e desfechos trágicos que a gente espera não ter que vir no Brasil se a gente tomar as medidas de isolamento social necessárias. Ele publicou esse trabalho, ECMO na SARA. O Eolia Trial foi um trial que realmente ajudou. Ele faz essas 2 considerações mais importantes. A ECMO, com certeza, a ECMO de emergência, aquele grupo que apenas ventilava sem ECMO, quando ele passou para o grupo ECMO, esses pacientes ganharam tempo. E a gente sabe que isso é extremamente importante nos pacientes graves. Dos 35 pacientes que migraram do tratamento convencional para o tratamento de ECMO, 15 deles sobreviveram. 9 deles foram para o grupo ECMO depois de parada cardiorrespiratória. Eles saturavam, em média, 77% na saturação de pulso. É improvável que esses 15 pacientes sobrevivessem sem ECMO. Então, isso fala sobre o limite ético de aplicar ou não. E os pacientes em ECMO, com certeza, tiveram redução dos parâmetros de invasividade da ventilação mecânica. A ventilação mecânica conseguiu ter volumes correntes 43% melhores de redução da frequência respiratória em 23%, com uma PIP que não foi mudada importantemente. Então, os pacientes 66% dos pacientes que passaram desse grupo tiveram ventilação mecânica mais protetora, com descanso pulmonar, que agora a gente pode usar esse termo. Então, a conclusão desse trabalho, eu tive o cuidado de traduzir para ficar mais claro. Então, finalmente, ele conclui no último parágrafo: esse estudo mudará a prática clínica de incidência no uso de ECMO
Olhando para trás, 50 anos de SARA e 40 anos de história de ECMO, isso parece bastante improvável, uma vez que esse estudo fornece novamente dados para indicar e não indicar ECMO, e não falar sobre desfechos clínicos, assim como estudos anteriores se propunham a fazer. Não trouxe nada de novo. As estatísticas, e aí é importante que seja frisado, as estatísticas são uma ferramenta operacional na beira do leito e não uma religião. O conhecimento, a habilidade e o bom senso dos médicos são os fiéis na balança em relação ao tão almejados 0,05%, 0,5% de fidelidade estatística, né, de significância estatística. Então, concluo que a equimoterapia segura, o EOLIA, mostra que um aumento da necessidade de transfusão sanguínea nos pacientes, mas definitivamente não foi associado à insegurança. Faz sentido fisiológico. Os pacientes têm melhora da PO2, têm redução da PCO2, têm parâmetros de ventilação mecânica mais protetores e correção de distúrbios ácido básicos que venham a enfrentar durante o curso grave da SARA. As situações de extrema angústia no cuidado são pacientes usualmente novos, sem doença prévia, como já mostrado, ventilados com o que há de mais tecnológico, o mais moderno de estrutura hospitalar, e persistentemente morrem de hipoxemia e hipercapnia. Então, mais uma vez, a gente se depara com a angústia de Gibbon há 50 anos atrás, 60 anos atrás. Ele, na beira do leito, você olha um paciente morrendo por hipoxemia, fazendo o que há de melhor de tecnologia e de terapia e tendo uma máquina de ECMO no seu serviço. E será que vale a pena apostar em trials, ou vale a pena apostar no seu conhecimento, na sua expertise e tentar algo pelaquela vida que naquele momento está passando por aquela dificuldade? Mais uma vez eu deixo a frase, né, do Gattinone: as estatísticas são uma ferramenta operacional e não uma religião. Obrigado, era isso. Boa tarde.